felizes. Estaremos estudando com os amados mais uma lição da Escola Dominical. O título do nosso trimestre é A Viva a Tua Obra, chamada Escritura ao Quebrantamento e ao Poder de Deus. A revista comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. E a lição que estaremos estudando é a lição 4, o Ministério Avivado de Jesus. Então estamos falando sobre avivamento e hoje a gente vai falar sobre o exemplo maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo, que ministrou, que andou, que exerceu o seu ministério debaixo da unção do Espírito Santo. Como ele mesmo leu a respeito da profecia que havia em Isaías, e quando ele chega ali em Nazaré, lhe é dada a oportunidade de ler a Escritura, ele lê esses versículos que fala que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Aleluia, glórias a Deus. Nós veremos que o Espírito Santo acompanha Jesus desde a concepção, então desde a sua encarnação e durante todo o seu ministério. E ele promete, uma vez chegando na glória, subindo aos céus, ele iria enviar esse Consolador agora para estar conosco. Então, da mesma maneira como Jesus, que no Evangelho de Lucas o retrata como o Filho do Homem, então ele carecia do Espírito Santo nesse sentido. Ele sendo Deus, é claro, ele não deixou de ser Deus, mas ele se despiu de sua glória, esvaziou-se a si mesmo. Então, ele homem, era necessário o Espírito Santo, e ali também era um modelo para que nós pudéssemos, como ele mesmo falou, fazer obras maiores do que aquelas que ele estava fazendo durante o ministério. O textório diz: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Lucas 4, versículo 14. A verdade prática diz: o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Nós carecemos, estarmos debaixo da unção do Espírito Santo, estarmos na sua direção, estarmos nos santificando, glórias a Deus, e sendo capacitado. A Bíblia diz que ele, inclusive, nos faz lembrar de tudo aquilo que aprendemos. Então precisamos do Espírito Santo em toda a nossa atuação na obra do Senhor. Também carecemos dele em todos os aspectos de nossa vida. Os objetivos da nossa lição são apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo, explicar a importância da oração no ministério de Jesus Cristo, conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito. A leitura bíblica se encontra em Lucas 4, do 14 ao 22. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saiu da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Glórias a Deus. A introdução da nossa lição diz que Jesus iniciou seu ministério na Galileia, provocando grande repercussão diante do povo, pois a sua fama correu por todas as terras em derredor. Embora ele buscava muitas das vezes se ocultar, pedia para alguém que recebia ali um milagre não divulgar, mas porém não era possível. Sua fama correu por todas as terras. Isso aconteceu porque, pela virtude do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia. Então, mais uma vez, aqui o autor enfatiza essa questão. Sempre estava na direção do Espírito Santo, e sendo cheio do Espírito Santo, como veremos quando ele foi para o deserto, ele estava cheio do Espírito Santo e foi conduzido pelo Espírito Santo. Então, realmente estava constantemente sendo direcionado pelo Espírito. Nesta lição veremos o impacto do ministério do Senhor sobre o povo. Além de um ministério avivado, sua mensagem era proclamada sob a autoridade do Espírito Santo. Volto a frisar que ele é um modelo maior,
Ao ser batizado, ele estava ali nos deixando modelo, estava deixando o exemplo. A orar, né, também era um modelo, um exemplo. E ter uma vida cheia do Espírito também, ele nos dá essa importante lição e é algo vital para um obreiro, para alguém que nasce de novo, para aquele que quer ser testemunho de Jesus, né? Então, estarmos realmente debaixo dessa unção, aleluia, e até mesmo buscando o revestimento de poder, glórias a Deus, para sermos umas testemunhas fiéis ao Senhor. E fazer também como Paulo orienta aos Efésios, né? Não vos embriagar com vinho que acontena, mas enchei-vos do Espírito. Então temos que estar andando no Espírito, ser cheio dele, ser revestido dele e produzir frutos do Espírito. Primeiro tópico, Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Primeiro subtópico, o Espírito Santo na vida de Jesus. Então, desde a concepção, né? No nascimento, o anjo Gabriel deu a seguinte notícia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então a concepção foi de forma sobrenatural, de forma maravilhosa. Aqui vemos o papel do Espírito Santo como executor divino do ministério da encarnação. Então, para que o Verbo se tornasse carne, o executor desta obra foi o Espírito Santo. E sob a virtude do Espírito, o Senhor se tornou o Emanuel, isso significa Deus conosco, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Né? A virtude do Altíssimo iria cobrir com sua sombra a Maria. Né? Então, por isso que Jesus é o Emanuel, é Deus conosco, é aquele verbo que se tornou carne. Também no batismo, antes de iniciar o seu ministério na Galiléia, Jesus submeteu-se ao batismo de João no Rio Jordão. Ao sair da água, então a gente tem ali aquele momento que a Trindade, né, está ali presente. Né? Então é revelado ali. Embora a palavra Trindade não esteja na Bíblia, a gente pode ver a ação de cada pessoa. Então viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Mateus 3, 16, 17. Então estava Jesus saindo das águas, a pomba, né, descendo, então o Espírito Santo em formato corpóreo de pomba, e a voz do céu, o Pai, né, falando que Jesus era o Filho amado que comprazia. Era uma manifestação indubitável da Santíssima Trindade, o Pai declarando Jesus como seu Filho amado, o Filho Deus saindo da água e o Espírito Santo materializado em forma de pomba, descendo sobre ele. Na tentação, depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, Mateus 4:1. Ali experimentou o jejum de 40 dias, 40 noites e depois teve fome, Mateus 4:2. Em todas as investidas satânicas, Jesus foi vencedor usando a poderosa palavra de Deus. E a cada ataque, nosso Senhor Jesus respondia: está escrito. Assim fica claro que se o Senhor Jesus não tivesse a presença do Espírito Santo, o resultado das suas provações não seria satisfatório. Então, como um homem, né? Então, a gente viu na lição passada que Lucas é o evangelho que enfatiza essa condição, né? Jesus, Filho do Homem, né? Aquele que encarnou. E, nesse sentido, né, também Lucas, ele é aquele que mais enfatiza a ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Demonstra ali que o Espírito Santo, né, estava realmente em todos esses momentos. Inclusive, né, aqui em Mateus só vai dizer que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Mas em Lucas a gente vê, então, sempre com essa ênfase. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Lucas 4, versículo 1. Então percebemos que além de ter sido conduzido, ele ia cheio do Espírito Santo. E isso que lhe garantiu a vitória. Ele, como homem, ele foi tentado de toda forma. Então ele foi tentado de forma extrema. E como homem, carecia da ajuda do Espírito Santo. Mais uma vez nos direcionando, né, nos apontando um modelo no qual, se nós seguirmos, se nós buscarmos imitar, também seremos vencedores. O segundo subtópico é o Espírito Santo no ministério de Jesus. Com cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério terreno depois de voltar do Monte da Tentação no deserto da Judéia, pela Galiléia. A leitura bíblica em classe, nesta lição, mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres, né? Então, recapitulando, né? Jesus é tentado, depois de 40 dias,
Ele vence a tentação, os anjos o servem, volta para a Galileia e, conforme lemos, né, ele chega ali na sinagoga em Nazaré, na cidade em que ele foi criado, e então, né, ele lê aquele texto de Isaías. E ele diz que ele foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres. Né? Pobre aqui não significa simplesmente aquele que não tem dinheiro, mas sim aquele que é humilde, né? Porque às vezes pode ter alguém que é pobre, mas é exaltado. Então esse pobre aqui, é claro que o pobre, literalmente, é aquele que talvez esteja até mais sensível para buscar a Deus. Por quê? Porque as riquezas não lhe ofuscam, não lhe servem como ídolo, não lhe dá a falsa sensação de autodependência. Então, como veremos também que Jesus fala que é difícil um rico entrar no reino dos céus, nesse aspecto, né? A gente vê também aquela passagem do jovem rico, né? E quando Jesus disse, deixa tudo, né? Vende o que tem e dá aos pobres. Aquele jovem preferiu a riqueza. Então, o pobre é claro que literalmente são as pessoas que não têm recursos, mas também são aquelas pessoas humildes que reconhecem a sua dependência de Deus. Né? Elas sabem que tudo que tem veio de Deus e que carece de Deus para lhe suprir, e não das suas riquezas para lhe dar essa autossegurança. Esta era a missão do seu ministério. De modo geral, nosso Senhor sabia que por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessam pela sua palavra. Mateus 19, 3, 24. Disse então Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo para fundir uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É claro que, como já falei, esse pobre de espírito é aquele que tem a consciência que ele é dependente de Deus. Pode até, muitas das vezes, ser pobre, falta de recurso, e ser orgulhoso e não chegar ao reino de Deus. E pode ser rico e entender que tudo que ele tem proveio de Deus. Além disso, nosso Senhor foi ungido pelo Espírito para curar os quebrantados do coração. Só para explicar, quebrantados do coração são aqueles que têm um coração humilde, uma disposição para submeterem-se à vontade de Deus. Né? Então ele aceita, né? Estar debaixo da direção de Deus. Né? Ele é humilde, ele não acha que sempre está com a razão, que o jeito dele é melhor. Não, ele procura seguir, procura ouvir a voz de Deus e obedecer à sua vontade, ou seja, se submeter. Por isso, nosso Senhor veio tocar o coração dos homens. Ainda mais, ele também fez um convite aos cansados e oprimidos. Está lá em Mateus 11, 28, né? Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E apregoou liberdade aos cativos, João 8, 31, 36. Aos que estão sujeitos à escravidão do pecado, Romanos 8, 20, 21, deu vista aos cegos e pôs em liberdade os oprimidos. Deste modo, o Espírito Santo atuava diretamente na obra do nosso Salvador. Né? Então, quem era o executor desta obra, a qual Jesus iria fazer, é aquele que lhe dava essa unção, né? O Espírito. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu, como disse o próprio Senhor Jesus. Segundo o tópico, Jesus e a oração em seu ministério. Né? Mais um modelo, mais um exemplo. Talvez alguém poderia dizer, Jesus não precisava orar porque ele era Deus. Mas ele, como homem, ele dependia da vontade, né? Dependia do poder de Deus, da direção de Deus. Né? Ele continuava sendo Deus, claro. Mas ele esvaziou-se. Ele voluntariamente, né? Ele se limitou. E como homem, então, ele carecia de ser cheio do Espírito, carecia de orar a Deus e nos deu esse modelo maravilhoso para a nossa vitória. Né? Então, esse segundo Adão, ele cumpria toda a lei, glórias a Deus. E esse cumprir a lei também não se refere só à lei mosaica, mas também, né, a como o homem deveria se portar para alcançar as coisas do céu, né, as coisas do alto, para falar com o Pai. Né? Ele nos ensina a orar, louvado seja o nome do Senhor. Ele foi modelo, orando em diversas situações de sua vida, em constante oração. Né? E ele nos dá essa orientação também. Falou da oração, primeiro subtópico. A oração do Pai Nosso aparece em duas versões nos Evangelhos. A primeira em Mateus 6, de 9 a 13, e a segunda em Lucas 11, de 2 a 4. Em Mateus, ela se encontra no contexto do Sermão do Monte. Ali a oração do Pai Nosso não cumpre mera orientação litúrgica, mas revela o coroamento de um estilo de vida sem hipocrisia e exibicionismo religioso.
Então a gente sabe que no Sermão do Monte o Senhor está lá orientando como o homem deveria se portar de forma sincera, né? Sem aquela hipocrisia dos fariseus, né? A dar esmola, a orar, né? Em voz alta, para que todos percebessem que aquela pessoa era piedosa, né? Era, né, consagrada a Deus, mas Jesus vai orientando, né? Até esmola para dar com a mão sem que a outra percebesse, né? Não tocar trombeta. Então essa oração ia coroar essa condição humilde daqueles que estavam ouvindo, aprendendo ali no Sermão do Monte. Dessa forma, uma pessoa avivada se dirige a Deus como Pai Nosso, santifica o nome dele e deseja a vinda do reino. Anela por viver a vontade de Deus a cada dia e está na dependência do Senhor. Dá-nos o pão nosso. Confessa os pecados e pede perdão. Ela suplica por proteção a Deus e finalmente sabe que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa oração revela uma vida humilde e quebrantada diante de Deus. Glórias a Deus. Quando a gente tem essa dependência, somos dependentes de Deus e reconhecemos que Ele é maravilhoso. Aleluia. Inclusive pedimos para que Ele nos desvie da tentação, sabendo que nós somos falhos, fracos, e também, aleluia, que nós possamos imitá-lo nessa oração, né? Porque quando diz perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos são devedores, ou seja, nós devemos imitar, né, esse padrão moral e ético de Deus. Então, conforme o comentarista, é uma oração de uma pessoa avivada. Segundo subtópico, uma vida de oração. Nos evangelhos podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Ele orou para escolher os seus discípulos, em Mateus 6, de 12 a 16, fez uma oração de gratidão por Deus se revelar aos humildes por ocasião do envio dos 70 discípulos, né? Então ele agradeceu a Deus por ocultar essas coisas aos grandes e sábios, revelar aos pequeninos. Aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração, pois mesmo sendo Deus na condição humana, nosso Senhor buscava comunhão com o Pai por meio de oração, né? Inclusive, quando ele vai orar ali, quando vai ressuscitar Lázaro, né? Ele disse que estava fazendo aquela oração para que as pessoas percebessem, né, que o Pai ouvia ele, né? Ele já sabia, né? Ele já conhecia, ele já entendia, mas ele estava ali demonstrando, né, de forma didática às pessoas o valor da oração. Além disso, sua vida de oração no Getsemane também nos ensina que a vontade do Pai sempre é melhor, né? Quando ele leva os discípulos para orar, em vez de orar, os discípulos daqui a pouco estavam dormindo, né? Mas Jesus passava a noite orando. Jesus teve um momento que foi orar no monte, né? Estava ensinando a multidão, depois ele despede os discípulos na frente, ele vai orar e mais ou menos umas 3 horas da manhã ele desce, só que os discípulos já estão lá no meio do mar, mas não tem problema, né? Jesus vai caminhando por cima do mar, aleluia, e vai acalmar a tempestade que estava acontecendo lá no local onde o barquinho estava. Glórias a Deus. Então, Jesus é o exemplo, é o modelo para nós. E o terceiro tópico, uma vida na unção do Espírito. Com unção nos referimos a uma vida de serviço sobre a confirmação do Espírito Santo, a semelhança da atuação do Espírito no ministério de Jesus. Lucas 4:8. A unção do Espírito na vida do obreiro, primeiro subtópico. O obreiro tem muitas atribuições na obra do Senhor. Ele exerce a liderança administrativa, a atividade do ensino e alguns até mesmo da música cristã. Por isso é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas, né? Então, a pessoa começa a fazer já no piloto automático, né? Algo automático assim, sem unção. Então a gente vai ver qual a diferença, o que é unção. Mas um obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova suas forças. Não permite que veja a obra do Senhor com mero olhar humano e, de maneira graciosa, vê a confirmação do seu ministério quando o Senhor salva a vida por meio de uma pregação ungida, quando o crente muda a atitude por causa de um ensino dirigido pelo Espírito e quando há edificação espiritual por meio de um louvor bem executado na presença de Deus. Então a unção é a certeza desse resultado. Glórias a Deus. Quando oramos com unção, quando pregamos com unção, aleluia, é o Espírito Santo que está indo na frente, ele que vai, aleluia, agir. Então não é algo que dependa da minha capacidade, do meu intelecto, né, da minha desenvoltura. Glórias a Deus. É algo que tem que vir do alto.
por isso que a gente carece da unção. A unção no Antigo Testamento era aquele óleo que era derramado sobre o rei, sobre o sacerdote, sobre o profeta, aleluia, que o capacitava para fazer aquela obra. Então, a partir do momento que ele era ungido, ele era outorgado, ele era autorizado a executar aquela função. Glórias a Deus. Nós carecemos dessa unção constantemente, que em todo tempo seja alva as nossas vestes e que nunca falte o óleo sobre nossa cabeça. Que nós não venhamos a pregar de forma automática, ensinar sem graça, sem unção. E, como disse aqui na lição, de forma que aquela atividade caia na rotina, mas pelo contrário, que o Espírito esteja sempre renovando essas forças em nós e a unção garante o resultado. A unção vai transformar, a unção vai salvar. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. E isso, é claro, a fonte de tudo isso é o Espírito Santo. Mas todo esse bem do Senhor, inevitavelmente, é acompanhado de uma vida piedosa, uma vida santa. Por isso, o obreiro do Senhor não deve negligenciar a oração, o jejum, o estudo devocional da Palavra de Deus. Está lá em 1 Timóteo 4,7. Esses exercícios piedosos são o alimento espiritual diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. Então, para que não falte óleo sobre a nossa cabeça, a gente tem que estar buscando, como aquelas virgens, Glórias a Deus. 5 eram nécias, deixaram acabar, mas 5 eram prudentes e tinham reserva. Bendito é o Senhor. Então, se acha que está acabando, corra atrás do Senhor. Vá aos pés do Senhor para renovar as forças e para encher a botija de azeite. Segundo subtópico, a unção do Espírito na vida do crente. Viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas dos que exercem vocação ministerial na igreja local. A palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real, chamados para anunciar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então todo crente tem que estar vivendo debaixo dessa unção. Aleluia, pois somos testemunha de Cristo. Aleluia, pois ainda que não tenhamos cargo ministeriais, cargos na igreja, o Senhor conta conosco, nós temos uma grande obra. O ID é para nós, aleluia. Nós temos a incumbência de interceder pelas pessoas, de orar, de, aleluia, impor as mãos e os enfermos sararem, glórias a Deus, de expulsar demônios. Então, como é necessário estar na presença do Senhor buscando essa unção. Mais precisamente, Deus chamou cada crente a comunicar o Evangelho em todos os lugares em que seus pés tocarem. Mateus 28:19 e Efésios 6:15. Mas para isso a nossa vida deve estar debaixo da unção do Espírito. Então exerceremos influência poderosa em nossa família, na faculdade, no local de trabalho e em qualquer esfera da sociedade. Assim seremos testemunhas poderosas de Jesus sobre a unção do Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Posso estar com esse desejo, aleluia, de estar debaixo dessa unção, para que onde estiver, aleluia, as pessoas notem a diferença. Não somente no vestir, aleluia, na aparência, mas note a diferença de que em nossas vidas eles podem sentir o aroma exalando do perfume de Cristo. Concluindo, nessa lição vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver seu ministério, por que conosco seria diferente? Vivamos, pois, uma vida de serviço na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. Então, que a nossa oração seja que o Espírito Santo venha habitar, que o Espírito Santo nos batize, que o Espírito Santo nos enche, aleluia, que o Espírito Santo possa estar, aleluia, nos purificando, nos santificando, nos dirigindo, aleluia, nos dotando de dons espirituais. Glórias a Deus, carecemos do Espírito Santo para tudo. Amém? Bendito é o nome do Senhor. E na próxima lição vamos falar sobre o avivamento na vida da igreja. Então sigamos o modelo maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te louvamos, Pai, por essa lição. Espírito Santo de Deus, seja conosco. Vai visitando, Pai, cada aluno da escola dominical, Pai, cada professor, cada pastor, Pai, derramando, Pai, o óleo sobre a cabeça de cada um, nos dotando, nos capacitando, nos autorizando a esse ministério, essa obra maravilhosa que o Senhor tem proposto. Em nome de Jesus, nós te agradecemos.
Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém.